Essa questão da direita e esquerda é uma das coisas que eu acho mais interessantes, é uma das coisas que eu mais gosto de conversar. Eu gosto muito de conversar sobre mulher na política e gosto muito de conversar sobre isso. Porque, assim, é impressionante como a gente foi de um a outro. Há pouco tempo, quando eu realmente comecei a atuar, estudar ciência política e tudo, aí tem aquele livrinho clássico do Norberto Bobbio, né, Direita e Esquerda, que ele tenta Uhum. situar filosoficamente. Ele é uma boa referência para quem quer começar a compreender o campo das ideias, da história das ideias políticas, né? E aí a gente tem ali, ele diz assim que o que identifica direita e esquerda no mundo contemporâneo, né, trazendo a discussão não para sua, ele fala um pouco da origem desse modelo republicano francês e tal, depois inglês, né, e traz isso para o mundo contemporâneo. E ele dizendo assim, claro, tem um conjunto de valores que identificam direita e esquerda, e assim, a gente abstrair um pouco a questão partidária, né? A gente tentar encaixar isso num partido. O partido vem depois. Primeiro vem o conjunto das ideias políticas que fundamentam a visão sobre os grandes macrotemas da política, que é a atuação do Estado, os limites do tamanho do Estado, a relação Estado-sociedade civil, a relação Estado-economia, a economia pensada como uma esfera separada, né, da esfera estatal, né, até que ponto deve haver. Aí vem as ideias liberais que fundamentam. E eu lembro que uma das coisas que eu mais aprendi quando eu li esse livro faz tempo, viu? Eu era menor aprendiz. Eu não vou nem dizer quanto tempo faz, para o povo não fazer conta da minha idade. Mas é sério, eu lembro que ele falava muito que se você for extrair, olhando para o conjunto de ideias políticas que historicamente identificam a direita e a esquerda, ele fala que a direita é uma ênfase na igualdade, e é como se a esquerda coloca a igualdade como valor supremo, sobre o qual, como se fosse uma hierarquia de valores políticos, você teria a igualdade como norte da atuação. E aí todos os outros valores que você for pensar, liberdade, justiça social, né, até a própria conceituação de democracia, deve responder a esse paradigma da igualdade. É como se você, na hora de fazer uma escolha política, você tenha que escolher por mais igualdade ou mais liberdade, você fosse escolher mais igualdade se você é orientado por um ideal de esquerda. Do ponto de vista da direita, é o contrário, é a percepção, e aí a origem liberal, realmente, é a identificação da liberdade como esse valor supremo. E aí, em nome da liberdade, você abre mão de, não é que abre mão, mas os outros valores políticos, eles estariam vinculados a esse paradigma da liberdade. Eu gosto dessa explicação didática do Bobbio, porque ajuda a pensar nos grandes modelos. E aí, veja, a partir disso deriva como é que eu penso o Estado. Numa ótica, se eu for seguir a linha de esquerda, eu vou dizer assim, que o Estado ele existe para a promoção da igualdade e para combater a desigualdade. Então, por isso que a esquerda foi associada a um Estado mais intervencionista, porque é pela intervenção do Estado que eu garanto a igualdade, partindo do pressuposto de que, naturalmente, as relações elas tendem a ser desiguais. Né? Desiguais no sentido de opressor, realmente, que um grupo vai dominar e que você necessariamente vai ter uma relação desequilibrada no ponto de vista da igualdade, olhando pela lente da igualdade. E aí você trazendo isso para a direita, o papel do Estado passa a ser o da promoção da liberdade, de você tirar os freios para a atuação da liberdade dos indivíduos. Tem melhor e tem Exato. pior? Não. A gente está falando de conjuntos de visões de mundo que estruturam modelos de atuação de Estado e que, consequentemente, os partidos políticos remetem a esses modelos na construção de uma agenda de governo. É essa a lógica de construção do negócio. Primeiro vem o conjunto das ideias, que se estruturam sobre grandes vieses, e aí a direita e a esquerda são grandes arrumações, formas de você enxergar isso, como a gente teve o iluminismo, como a gente teve o liberalismo. Então, é um grande conjunto de formar marxismo, stalinismo, enfim, conjuntos de ideias políticas, e os partidos políticos, eles se apropriam desse conjunto e dizem assim, a minha inspiração está aqui. E aí eu vou construir uma agenda, eu vou dizer que eu vou ser um Estado que vai privatizar mais, que vai privatizar menos, eu vou ser um Estado com inspiração de social-democracia para eu criar políticas de inclusão e igualdade, eu vou ser um Estado menos intervencionista, mais intervencionista e tudo mais. Aí imagine, olhando para essa discussão teórica aqui que eu estou tentando resumir, imagine você tentar olhar para o que a gente chama de direita e esquerda no Brasil hoje e dizer que isso faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, em raros momentos faz sentido, né?